Tá. Pessoal, rapidamente, eu vou sem mesmo. É que eu botei o microfone lá aqui agora. Estamos gravando. Agora conseguimos gravar. Pessoal, rapidamente. Ronaldo roubou todo o meu tempo. Agora tá indo embora lá. Mas a mútua, eu sou mutualista, todo mundo deve ser mutualista, porque além de todos esses benefícios, a gente está criando um futuro para a engenharia. Eu acho que a proposta nossa aqui é a gente discutir rapidamente o que nós estamos fazendo aqui. Vocês vão ganhar os prêmios, vão ganhar a competição, vão disputar, isso é importante, mas a gente tem que sair daqui com uma missão, com um pensamento coletivo do que nós estamos fazendo. Então a engenharia resolve problemas, tudo isso todo mundo já sabe, né? Aqui em cada projeto que vocês tinham, vocês apresentaram, estavam resolvendo um problema especial. Mas qual é o problema de todos nós juntos? Qual é o problema que nós temos na engenharia? Qual é o problema que nós estamos vivendo isso no dia a dia? Aonde surgiu a engenharia? Aí a gente tem que começar a pensar que a engenharia existe desde que o mundo é mundo. Quando começou o ser humano a precisar se alimentar, ele criou as primeiras ferramentas de se fazer engenharia. Antes ele era caça, ele tinha que caçar, e depois ele tinha que fugir para não ser caçado. Começou a manipular o fogo, começou a criar espaços para ele sobreviver, né? Já era o primeiro engenheiro civil aí. E, né, começamos a construir as casinhas. Não, é aí mesmo. Vamos, volta. Volta. Aí. Só que quando a gente chegou no início do século passado, aqui no Brasil, trazer o problema nosso aqui, para a gente começar a discutir o que é a engenharia brasileira, que eu penso e a gente tem que começar a discutir, e eu queria colocar essa proposta, um pensamento que a gente pode refletir. Não existe verdade na engenharia, a gente pode ter várias teses, vários pensamentos, mas a gente tem que refletir sobre tudo isso. Quando em 1900, mais ou menos, a gente vivia num país completamente agrário. A gente não tinha indústria, as nossas ferramentas eram feitas de qualquer forma. E aí nós começamos a ter uma grande problemática aqui, né? Nós começamos a ter que produzir riqueza. A gente vivia num país, né? O Brasil era um país onde tinha acabado a escravidão, então em 1888 acabou a escravidão, em 1900 a gente tinha que construir um país para todos os brasileiros, né? E aí o que aconteceu? Nós tínhamos que ter produtividade, nós tínhamos que gerar riqueza. A terra, o agronegócio, que já existia naquela época, dava riqueza para o país, mas a gente precisava construir outros métodos. E aí a gente começa a pensar como foi o século passado. De 1930, aqui, ó, de 1930 a 1945, começou a fazer as indústrias de base, começou a ter as siderúrgicas, começou a pegar os minérios de ferro, nós começamos a pensar como seria a nossa indústria. Depois de 1950 a 1960, nós começamos a trazer empresas do mundo para o Brasil. Começamos a industrializar o Brasil de fato. E isso começa a chegar onde nós estamos vivendo hoje. Depois de 1970 a 1980, foi chamado o milagre econômico. Anteriormente, tem essa frase de construir 50 anos em 5. Todos nós já ouvimos isso. E é possível porque a gente começa a crescer a economia brasileira. A economia brasileira começou a ter um avanço considerável no mundo. E depois, voltando agora aqui para 1970 e 80, a gente estava bombando. A gente estava vivendo o maior momento que nós vivemos economicamente, se vocês buscarem os números brasileiros. Só que aí depois nada. Ainda em 1980, a Challenger está aí? Cadê? Estou fazendo carro elétrico. Em 1980 a gente já fazia carro elétrico. Não a hidrogênio, como vocês fazem, mas a gente já desenvolvia carro elétrico. Só que a nossa engenharia de 1980 para cá, nós começamos a viver uma desindustrialização. Nós começamos a ficar vivendo muito mais de serviço do que potencializando engenharia. E aí a nossa engenharia ela vem dos anos 80 para cá de forma cíclica. Nós estamos trabalhando, tem hora que nós estamos no auge, que nós estamos bom, está faltando engenheiro no mercado. Tem horas que nós estamos mal, que é o que nós estamos vivendo agora, que infelizmente, vocês provavelmente quem estiver se formando agora, nós estamos num momento meio de seca, mas tem uma proposta para o ano que vem e mais para frente, aí, dos próximos anos, da subida da economia. Nesse mesmo período, na China, eles estavam passando fome. E aí o que acontece? Nós vivemos uma desindustrialização
e eles fizeram um planejamento. E aqui eu não estou entrando em nada partidário, tá, pessoal? O objetivo não é falar nada, daqui a pouco nós vamos falar também dos Estados Unidos, para a gente não começar a pensar que nós estamos aqui politizando o processo. Nós somos engenheiros e engenheiras, nós temos que pensar tecnicamente e planejamento. O que eu quero colocar aqui para a gente é que dos anos 80 para cá, nós não tivemos planejamento no Brasil. Até hoje. Nós estamos vivendo só por políticos. Os políticos decidem politicamente o que a gente tem que viver. Agora, a engenharia não está jogando o papel que deve jogar nesse momento. E é por isso que a gente tem que começar a pensar o Brasil e planejar o Brasil. Em 94, foi aqui quando teve o mercado abre para o mundo, a gente tem que negociar com o mundo mesmo, só que a nossa indústria não estava preparada, porque a gente estava numa desindustrialização. Aí fechou a Ford, a Gurgel. Recentemente, nós estamos aqui trazendo para a nossa região, nós fechou a Ford, a Toyota saiu aqui do ABC, a BASF está fechando as fábricas, ou seja, nós estamos vivendo um momento muito crítico da engenharia. Então nós temos que pensar, esse é um problema que nós temos que resolver enquanto engenheiros de forma coletiva. Não dá para a gente ficar pensando, todo mundo vai ter o seu projeto individualizado, mas nós temos que ter um projeto que seja nosso, do Brasil, que é potencializar a engenharia. Pode passar, por favor. Aqui, eu queria que vocês olhassem, todo mundo começou em 1900, quando eu comecei lá atrás, todos os 3 países aqui, ó, China, Brasil e Estados Unidos. Brasil, China e Estados Unidos. Todos começamos em 1900 da mesma forma, no período agrário. Nós tivemos que vir na industrialização. O que aconteceu com os Estados Unidos? Ele veio numa crescente. Pode ver aqui, se a gente vê os números aqui, ó, tem um número aqui que está errado, tá? Esse primeiro número da China aqui está errado, não é 0,10, é 0,01. Os Estados Unidos já veio crescendo numa crescente muito grande. O Brasil e a China, se a gente, assim, pelo gráfico a gente não consegue perceber, mas se a gente olhar pelos números, parece que é muito próximo. E como que eles estavam vivendo numa miséria e a gente estava vivendo o ápice nosso da produção econômica nossa? Por conta da questão per capita. Lá tem 1 bilhão, quantos tem lá? 1,7 bilhão de pessoas, e aqui nós temos 200 mil pessoas. Milhões, né? De pessoas. Então, quando a gente traz isso per capitamente, da forma per capita, a gente acaba vendo que o Brasil tinha muito mais recurso por pessoa. Só que eles planejaram. Quando a gente começa a ver ali, dos anos 80, a China começa a subir e o Brasil fica estagnado. A gente está estagnado, até hoje. Porque nós não estamos fazendo engenharia e os outros 2 países estão tocando engenharia. Nós temos muita gente aqui do aeroespacial, certo? A Índia é um país que tem uma miséria. Ou alguém é contra isso? Estou falando besteira? Não? Sim ou não? Como que está lá? Vocês morariam na Índia? Mas eles estão lá colocando, a aeroespacial está voando, certo? Porque é tecnologia, é engenharia. A gente tem que pensar que nós temos que produzir riqueza através da engenharia. A China fez um planejamento estratégico, os Estados Unidos tem um planejamento estratégico, até a Índia está fazendo esse planejamento, a Rússia tem, a União Europeia tem, a América, que nós somos o maior país, nós não estamos pensando nisso e nós não estamos. Se a gente pegar o Brasil, tem 200 milhões de habitantes. Se você pegar todo o restante da América, tem mais 200 milhões de habitantes. Nós temos aqui 400 milhões de pessoas, que poderia ser um grande mercado para a gente estar aqui fomentando a nossa indústria, e nós estamos de forma estagnados. Então, onde eu queria chegar? A engenharia tem que ser o motor de um projeto nosso, do Brasil. Independente da política A e B, enquanto a gente ficar pensando em briga política, que é o que está acontecendo historicamente no nosso país, nós não vamos estar colocando um rumo reto para o nosso país. Nós temos que apontar para o norte e começar a navegar. E isso só quem vai fazer somos nós da engenharia. Não tem outra profissão que vai poder contribuir para que nós possamos criar riqueza. Como o homem das cavernas até hoje, a gente pega os bens materiais, bens naturais, transforma e vende. Só que o que acontece aqui no Brasil é só igual uma receita de bolo da nossa avó. A gente pega o ovo, pega a farinha, coloca, mexe, pensa lá, lê a receita, coloca no forno e depois o bolo está feito. Aqui no Brasil nós temos o ovo, a galinha, fermento, temos tudo. A gente só não tem o forno.
A inteligência está aqui, ó. A receita da vovó está aqui. Vocês são a receita da vovó. O que está faltando para a gente é ter a tecnologia que a gente tem que... O que historicamente a gente faz? Pega as nossas commodities, os nossos bens, recursos naturais, mandamos para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para qualquer um desses países, e a gente não... Depois tem que comprar de volta. A gente produz algum telefone celular aqui? A gente produz algum aparelho de televisão nosso aqui? A gente só monta. A gente não está produzindo. Por isso a importância do Futurange. Por isso a importância do projeto de vocês. Que vocês estão construindo o que a minha geração, não está conseguindo fazer. O que a geração dos meus colegas aqui do CREA, a gente não consegue fazer. Quando eu me formei, eu me formei em 2006, estava começando o Facebook. Vocês não sabem o que é viver antes do Facebook. Do Facebook para cá, teve nesses últimos 20 anos que nós estamos vivendo, estamos em 2025, vocês estão tratando inteligência artificial. Vocês estão produzindo tudo que vocês produziram ali, vocês colocam em algoritmos. Olha para trás ali para nossa turma ali, se alguém sabe mexer com inteligência artificial. Ninguém sabe. A gente finge, engana todo mundo. Ah, eu vou dar palestra de inteligência artificial. Mentira! A gente precisa de vocês. Nós precisamos que o projeto de vocês sejam projetos que saiam da universidade e vai para o mercado de trabalho realmente, não só para ganhar competições, como uma dessas ou qualquer outras competições que vocês participem. Que vocês consigam fomentar. Então, o Futurange, a próxima edição do Futurange, a gente tem que fazer o ano que vem, que seja uma edição estadual, que a gente traga outras universidades e a gente tem que ir numa crescente para daqui 10 anos a gente fazer uma atividade nacional e premiar. E vocês, todos vocês, assim como que se chama, desculpa? A Ingrid falou, vão ter orgulho, assim como ela teve de falar aqui na frente, de que vocês participaram do primeiro, do segundo, do terceiro, depois vocês financiaram, patrocinaram, ajudaram a organizar, porque é isso que tem que fazer. E para finalizar, eu acho que a gente queria deixar um recado muito importante. Quem capitaliza, quem centraliza todo esse movimento é o CREA. Como o Ronaldo bem disse aqui, hoje ele está capitaneado pelo Vinícius Marquesi, que ele vem produzindo uma engenharia nacional, ele é o presidente do Confea, a Lígia Mackey é a nossa presidente estadual, ela é responsável para que isso aconteça aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e as associações que estão aqui, os nossos presidentes, que fazem isso acontecer. Vocês tem que utilizar esse processo, utilizar esse sistema e cobrar para que a gente faça muito mais atividades do que essa. Não podemos ficar só no Futurange, numa iniciativa isolada. Nós precisamos que tudo isso aconteça. E mais, ainda vou mais. Eu acho que as universidades vão ter que olhar para vocês com olhos diferentes. Os projetos de vocês têm que ser financiados pelas universidades e também pelo CREA e também pela Mútua, e a gente tem que ir atrás das grandes empresas, Embraer, Volkswagen, todas as empresas, para que coloquem dinheiro no projeto de vocês. Beleza? Não precisa passar o próximo slide, porque senão vai se alongar mais para frente, não é a necessidade. Eu queria colocar isso aqui. Eu queria agradecer de verdade a presença de vocês. Foi incrível, eu visitei todas as equipes de vocês. Conheço praticamente 90%, tem um ou outro das pessoas aqui que eu não conheço, mas eu quero o ano que vem voltar a conhecer mais pessoas, que eu sei que tem processo seletivo, as coisas acontecem. Passa aí, vai. Passa mais um aí, só para fazer propaganda nossa. Aqui eu queria falar do planejamento da cidade, do Brasil. A gente tem a Amazônia, rapidamente. A gente tem que pensar aquilo como um celeiro nosso de desenvolvimento na área medicinal, enfim. O nosso agronegócio é o maior agronegócio do mundo, só que a gente não produz nenhum maquinário que está lá, tudo a gente importa de fora. O Sudeste e o Sul, que é aqui onde nós estamos, aqui eu tenho um amigo aqui, ó, o João, está saindo aqui de São Caetano para ir trabalhar lá na Boeing, em São José dos Campos. Como é que faz isso? 4 horas para ir, 4 horas para voltar? Impossível. Nós temos que produzir tecnologia para que ele possa trabalhar aqui, o pessoal da área espacial, enfim, de outras áreas. E todo aqui o Nordeste, a região Nordeste, tem toda a questão do turismo. O turismo brasileiro, ele perde para o turismo da Argentina. Como que pode isso? Como que pode a gente perder para a Argentina? Até no turismo.
Né? Tem a equipe aqui da cerveja, tem que produzir cerveja para vender cerveja sem etanol, tá, pessoal? Para todo mundo aqui no Norte e Nordeste, fazer todo o nosso litoral, a gente tem que produzir riqueza, pessoal. É isso que eu queria deixar essa mensagem. Era aqui que eu queria chegar. Pessoal, pera aí, Douglas. Douglas puxou a palma antes da hora. Ó, faltam 49 pessoas para a gente chegar a 10 mil seguidores aqui no Instagram do Engenharia Cidade para Todos. Esse projeto a gente divulga todos os projetos de vocês. Por favor! Então já anotei. @ Engenharia para Todos, _ oficial. Por favor, entrem aí, vamos divulgar, porque é um projeto para divulgar o projeto de vocês. Agora é vocês. Quer ficar com isso aqui para sair o som? Para sair o som na gravação? Acho que eu vou por isso. Isso para trás? Quem não põe? Futurente. Deixa eu falar. Eu entrego Eu vou chamar a Ingrid e o Luiz aqui na frente. A Ingrid vai entregar a categoria técnica. Pede pra eles ficarem ali do outro lado. Vou pedir. E aí eu pego o negocinho. Isso, aí eu vou falar, quarto lugar. Aí você já procura o quarto lugar, eu vou falar a categoria, você já procura ali. E deixa eu fala pra eles ficarem daqui. Sim, senhora. Chegamos então agora ao momento mais esperado da nossa noite, a nossa premiação. Ai, gente, eu acho que ninguém aqui tá precisando de dinheiro no bolso da entidade. Que palminha fraca. Ninguém quer dinheiro? Muito bem. Nessa edição, então, nós temos duas categorias. Nós temos a categoria técnica e a categoria popular. A categoria popular, ela foi votada por todos que estiveram dentro do evento, vieram visitar e conversaram com vocês. E a categoria técnica, ela foi votada por 8 jurados oficiais que foram convidados a estar aqui para avaliar o relatório de vocês e a parte técnica do projeto. Para entregar os prêmios, eu gostaria de convidar a Ingrid, do GPDA, e o Luiz, do CREA. Luiz Moretti. Saiu? Então, eu gostaria de convidar a Arlana. Fica lá daquele lado. Lá tá tudo azul. Senta aí, Por favor. Tudo bem? Pode ficar lá perto dela. Vamos lá. Sem microfone, todo mundo me ouve? Sim. Perfeito, facilita muito minha vida. Então, vamos começar pelo quarto lugar da categoria popular. Em quarto lugar, na nossa categoria popular, nós temos a Enactus Mauá. Pode subir. Ah, só primeiro. Tira a foto da escada. Enac, ô Ju, aqui, aqui. Pode vir aqui na frente da mesa.
Vem pra cá. Quer que abaixa? Pede pra ele parar, tirar foto e... Muito bem. Da nossa categoria técnica, em quarto lugar, eu vou pedir para quem for chamado entrar por esse lado, foi a Solar Punk da UFABC. Ai, eu sou curiosa. Vocês deram 4 papéis, são pegaram. Tá tirando foto, Dor. Em terceiro lugar, na categoria popular, nós temos a Sirius UFABC. Perdão. Eu espero eles descer e chamo de novo? Porque eles ficaram em terceiro lugar na técnica. O que você acha? Agora? E em terceiro lugar, na categoria técnica, nós temos a Sirius UFABC. Tô curiosa. Agora, em segundo lugar, na categoria popular, nós temos a Eco Mauá. Tem um gato ali. Já tem chances.
Em segundo lugar, na nossa categoria técnica, os nossos vice-campeões são o I3EAS. Boa. Agora? Pode ir lá do outro lado. Parabéns. Imagina. Agora, em minhas mãos, eu tenho 2 papeizinhos. Um é categoria técnica e um é categoria popular do primeiro lugar. Ok? Nós iremos... Qual que vocês estão mais ansiosos, a técnica ou a popular? Então, eu vou começar pela popular. Em primeiro lugar, os nossos campeões da categoria popular do Futurend 2025 é a Arpi Aerodesign. Meu Deus, quanta gente! Tem muita gente. Não era pro time do Flamengo. Caceta, trouxe a cidade inteira pro Bernardo? O quê? Ah, sim. Vai lá, por favor. Pronto? Agora, nós temos apenas o nosso primeiro lugar da categoria técnica. Antes de anunciar, gostaria primeiramente de agradecer a participação de todas as equipes que estiveram aqui presentes. Por favor, não fujam, porque a gente quer conversar com vocês, a gente ainda vai fazer o encerramento da apresentação. Então, não corra, eu sei que está todo mundo cansado, mas está tudo em paz. Então, em primeiro lugar, da nossa categoria técnica, nós temos... Rufem os tambores... Rocket UFBC! Você já estava correndo. Não tem problema.
Muito bem. Parabéns a todos os premiados. Parabéns também para todas as equipes que estiveram aqui presentes com a gente, participando dessa segunda edição. E que essa premiação, essa grande conquista aos premiados sirva de incentivo à inovação e ao trabalho colaborativo.